trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 386. Não é impossível, é uma certeza. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Smith estava atualmente no seu próprio escritório, escrevendo uma carta para o seu irmão mais velho. Ele queria explicar a situação de Zalhai em detalhes. Ele queria que a família mudasse sua maneira de se aproximar de Zalhai. Smith sabia que a coisa mais importante para a família era Zalhai. Aqueles peixes de fogo ficaram em segundo lugar. Dinheiro não podia se comparar ao que Zalhai poderia trazer. Smith nem mesmo hesitaria em trocar toda a cidade água celestial pela lealdade de Zalhai, mas isso era naturalmente impossível. Smith também sabia que Zalhai não era o tipo de pessoa que podia ser atraído com dinheiro. Embora parecesse que Zalhai amasse dinheiro, cada simples moeda que ele conseguiu era legitimamente conquistado. Mesmo quando ele roubou do grão do Kilionheart todos os seus pertences, Zalhai fez isso com sua própria habilidade. Smith também sabia que Zalhai levou o sentimento fortemente em conta. Isso era o porquê Smith tinha tomado conta de Ruin todo esse tempo. Embora a família de Ruin não tivesse enviado alguém para buscá-la ainda, ela estava muito segura dentro da cidade Água Celestial. Ela podia andar por aí e brincar sem se preocupar com a sua própria segurança. Embora Zalhai raramente visitasse Ruin, Smith tomou conta dela muito bem. Ele queria que Zalhai soubesse que ele estava ajudando-a secretamente. Isso era para que Zalhai pudesse desenvolver até mesmo um pequeno rastro de gratidão em direção à família Kalsi, o que pode ser levado em conta se alguma vez a família precisasse de suas habilidades no futuro. Mas os esforços meticulosos de Smith foram destruídos com esse único movimento da família. Smith entendeu que se esse assunto não fosse lidado apropriadamente, Zalhai não trabalharia com a família mais. Essa perda seria muito grande. Smith não acreditava que Zalhai temia a Igreja Radiante. Com sua atitude com relação à Igreja, como ele poderia estar com medo? Em adição, Zalhai era um príncipe herdeiro na pradaria dos homens fera onde a Igreja Radiante não podia alcançar suas mãos. Então mesmo se a família não colocasse qualquer importância em Zalhai, ele ainda podia se esconder dentro da pradaria. Neste momento, a Igreja não teria maneiras para lidar com ele. Neste momento, Phil entrou. Somente Phil era capaz de entrar no escritório de Smith sem notificação. Quando Smith viu Phil, ele olhou para o papel na outra mão e perguntou: "Tio Phil, qual é o problema?" Phil calmamente entregou o papel para Smith. Vendo a expressão de Phil, Smith sabia que algo deveria ter acontecido. Ele imediatamente recebeu o papel e leu seu conteúdo, então seu rosto se tornou muito feio em um instante. "Dengue!" Smith bateu na superfície da mesa, então se levantou. Ele caminhou ao redor da sala enquanto murmurava: "Isso não faz sentido. Por que ele faria isso? Por que ele está fazendo as coisas mais difíceis para mim?" Phil sabia que Smith não estava falando sobre Zalhai, mas sobre Juvan. Juvan quase empurrou Zalhai para o lado oposto. Felizmente, Zalhai foi paciente, e apenas ensinou uma lição para Juvan. Caso contrário, as coisas teriam sido muito mais para a família Kalsi. Smith não estava nervoso sobre como Zalhai tratou Juvan. Pelo contrário, ele se sentiu aliviado. Nos últimos anos, Juvan tinha sido extremamente insuportável. Juvan estava ficando cada vez mais excessivo, era hora de alguém lhe ensinar uma lição. Neste ponto, a voz séria de Phil pôde ser ouvida: "Eu já organizei as pessoas para que encontrem o quinto jovem mestre. Jovem mestre, você deve preparar e resolver esse assunto assim que possível. Ou então, o quinto jovem mestre pode criar ainda mais problemas quando ele voltar." Smith assentiu: "Não é apenas uma possibilidade, é certeza." Com o pequeno Rai lhe dando uma lição, eu acho que ele com certeza vai incitar a família para lidar com Zalhai quando ele voltar. Esse assunto deve ser cuidado, senão a família certamente sofreria. Eu sempre tive esse sentimento que Zalhai tem muitos segredos e o que ele nos mostrou era apenas a ponta do iceberg. Nós não podemos empurrá-lo para se tornar nosso inimigo. Phil estava em aprovação com a visão de Smith. Ele teve muitas interações com Zalhai, então ele tinha um pouco de entendimento sobre seu visitante. Como Smith disse, Phil também pensou que haviam muitos segredos que Zalhai não tinha revelado ainda.
Com certeza seria insensato para a família transformá-lo em um inimigo antes deles saberem tudo sobre Zalhai. Phil assentiu e disse, nós ainda temos alguns dias. Mas eu na verdade estou preocupado sobre a segurança do quinto jovem mestre. Agora que o quinto jovem mestre foi jogado no mar pelos Zalhai, talvez tenha algumas pessoas que desenvolveram pensamento de atacá-lo. Não esqueça, nós temos muitos inimigos. Smith balançou sua cabeça e sorriu. Não precisa se preocupar, o pequeno Rai já cuidou disso. Pode-se ver que ele ainda não quer ter uma desavença conosco. Eu tenho certeza que ele deve ter enviado alguém para proteger a segurança do Juvan. Phil assentiu. Então Smith suspirou e disse, tio Phil, tenha certeza de trazê-lo de volta em segurança. Nenhum outro resultado é aceitável. Neste momento, Al-Rai estava sentado no convés enquanto observava a situação de Juvan. Ele não podia deixar Juvan sofrer um acidente, senão, ele não teria nada para dizer para Smith. Ele também não seria capaz de cooperar com a família Calci mais. Assim, ele só podia garantir a segurança de Smith. Ele também queria ver como a família reagiria nesse cenário. Mas ele realmente não se preocupou muito. Essa área ainda estava sob o domínio da cidade Água Celestial, a influência da família Calci aqui ainda deveria ser muito forte. E apenas como o que ele esperava, um navio da família Calci veio pegar Juvan depois de 3 dias de enviar a carta. Zalhai se sentiu aliviado. Atualmente, eles estavam agora se aproximando da Ilha do Macaco. Quando Zalhai voltou para a cidade Água Celestial, ele não foi ver Ruin. Ele sabia que ela não queria vê-lo, e da investigação de Laura, Ruin já estava vivendo feliz na cidade. Zalhai não queria perturbá-la. Naturalmente, ele sabia o que Smith estava fazendo secretamente. Zalhai realmente colocou no coração o que Smith fez, isso provou que Smith sinceramente o considerava profundamente em seu coração. Desta vez, Al-Rai obteve 10 navios adicionais. Adicionando aos 3 que ele obteve mais cedo, o Espadarte e o Heaven, ele agora tinha um total de 15 navios. 15 navios não era um número pequeno, muitas famílias não iriam necessariamente ter esse tanto de navio. Embora a capacidade desses navios em armazenar carga não fosse tão bom quanto os cargueiros, Zalhai ainda pensou que esses navios ainda eram úteis. Em 5 dias, eles finalmente chegaram na Ilha do Macaco. Eles podiam atualmente chegar em um tempo mais cedo, mas Zalhai não queria ser suspeito, então ele apenas fez uma viagem normal para a ilha. A proposta de Zalhai em retornar para a ilha foi principalmente para estudar a maneira de fermentar cerveja do pequeno Jin. Para esse assunto, ele trouxe alguns homens-fera. Já que esses homens-fera tinham um pouco de experiência em fazer bebida, eles deveriam ser capazes de aprender com bastante facilidade. A Ilha do Macaco ainda era a mesma. Quando Zalhai e os outros desceram do navio, os companheiros da tribo do pequeno Jin já estavam esperando por eles. Zalhai e os outros não foram educados e imediatamente montaram nas costas de alguns gorilas enquanto eles voltavam para o ninho. Essa foi a primeira vez que os homens-fera vieram para a ilha, então eles estavam congelados ao ver as grandes árvores. Eles não imaginavam que haviam tais grandes árvores que existiam neste mundo. Então, Al-Rai os introduziu à fruta do pão. Ele apenas plantou as árvores no espaço, então não houve frutas que foram produzidas ainda. Depois de ficar no local do pequeno Jin por um tempo, Al-Rai pegou algumas frutas do pão e cerveja antes de voltar para a fortaleza da Montanha de Ferro. Embora eles não tivessem retornado por muito tempo, não houveram grandes mudanças que ocorreram na fortaleza além do fato de que Roquiad e Blochiad se retiraram recentemente por um tempo. Eles estavam trabalhando duro, esperando romper seu gargalo. Para ser honesto, as aptidões de Blochiad e Roquiad não eram tão grandes. Mas eles estavam dispostos a trabalhar duro, o que raramente era visto em algumas pessoas. Zalhai adorou essa qualidade. Quando o grupo de Zalhai chegou na sala de estar da fortaleza, Grim, Merine e Kun estavam presentes. Quando ele viu o grupo aparecer, Grim sorriu e disse, "Ó." Ficou entediado brincando e decidiu voltar para casa. Zalhai sorriu e disse, "Um pouco. A cidade Água Celestial é muito boa, eu também fui encontrar alguns escravos. Eu pensei que era hora de aumentar o número de pessoas que nós temos aqui." "Certo, vovô Grim, eu tenho algumas coisas boas aqui." Então ele tirou uma fruta do pão e uma garrafa de cerveja. Grim olhou curiosamente para a fruta do pão.
Zalhai sorriu fracamente enquanto ele a abria. Quando a fruta foi aberta, a carne dentro imediatamente inflou. Green estava surpreso quando ele provou a fruta, embora pareça estranha, era muito interessante, e também era muito boa. Então Zalhai o fez experimentar a cerveja. Embora Zalhai informasse que ele iria estar levando alguns fabricantes de bebida, Green não foi informado sobre qual bebida eles estariam fazendo. Agora que Zalhai trouxe algumas amostras de volta, Green estava curioso e experimentou-a. No entanto, o gosto era muito decepcionante. E é verdade, o estado da cerveja era muito ácida por causa do método atual de fermentação. Não foi uma coisa muito boa para beber no momento. Green não entendeu por que Zalhai queria fazer essa coisa. Green colocou o copo na mesa e se virou para Zalhai enquanto ele dizia: "Jovem mestre, nós realmente precisamos fazer isso desta vez? Para ser honesto, isso não é saboroso." Zalhai sorriu e respondeu: "Com certeza não é saboroso no momento, isso é porque o pequeno Jin não cuidou bem disso. Se nós fermentarmos apropriadamente, o sabor com certeza vai ser muito diferente, eu tenho certeza. Além disso, eu estou preparando para começar a cultivar algumas árvores do pão aqui. Embora seja uma árvore, tem um rendimento maior do que o arroz de bambu. O que você acha?" Green assentiu e disse: "Essa coisa é realmente boa. Pode até mesmo mudar a base alimentar do continente. É uma coisa boa plantar isso. Mas, jovem mestre, essa árvore cresce em uma ilha, seu clima é muito diferente comparado aqui. Eu não acho que nós precisemos plantá-las em larga escala, nós devemos fazer em pequenos lotes e ver se elas podem sobreviver nesse meio ambiente. Se não puder, então nós não temos escolha além de esquecer sobre ela." Zalhai pensou por um momento antes de assentir. Por causa do espaço, ele tinha esquecido sobre os efeitos do clima. Parece que a situação aqui era o mesmo que na Terra. Haviam algumas frutas do sul que não podiam ser plantadas no norte por causa da diferença climática. Mas Zalhai já tinha decidido plantar algumas árvores do pão dentro do espaço. O rendimento dessa árvore era muito alto. Se elas crescerem no espaço, uma temporada de colheita da árvore do pão poderia bater 3 temporadas de colheita de arroz de bambu. Quando essa árvore do pão produzir sua fruta, ele poderia vendê-la para os homens-fera. Zalhai acreditou que os homens-fera com certeza amariam muito. A fruta era muito conveniente de carregar e podia ser comida instantaneamente depois de ser aberta, além disso, podia ser armazenada por muito tempo. Para os homens-fera, esse era o tipo de fruta que eles queriam obter. Merine riu alegremente e disse: "Jovem mestre, com certeza será uma coisa boa plantar essa árvore. Pode ser preparada muito facilmente. Se nós plantarmos um grande número dentro do espaço, nós podemos vendê-la para o continente também. Você mencionou que a fruta do pão pode substituir o grão vendido para os homens-fera. Mas você não sabe o quão popular essa comida será quando for vendida para os humanos também. Essa fruta é como o grão, já que pode ser preparada e comida com facilidade." Zalhai olhou, então ele coçou sua cabeça. "Eu realmente esqueci sobre esse ponto." "Você está certa, vovó Merine. Venha pegar algumas dessas frutas e tente cozinhar com elas." Merine assentiu. "Muito bem, eu vou tentar." Green olhou para Zalhai e disse: "Jovem mestre, atualmente é inverno. Você não pode fazer nada aqui agora, nós não podemos ir para as montanhas e procurar por pedras também. Que tal você ir encontrar algumas ilhas e ver se você pode pegar algumas pedras lá e trazê-las para cá? Caso contrário, nós teremos que esperar até a primavera antes de continuar com nossas plantações, e eu acho que seria muito tarde nesse ponto. O que você acha?" Zalhai pensou sobre as palavras de Green e depois disse: "Bom, eu vou encontrar algumas pequenas ilhas inabitadas e trazer suas pedras para cá. Além disso, desse jeito, nós não teríamos que destruir as terras negras no futuro." Green assentiu e depois disse: "Qual é a situação na cidade Água Celestial?" Zalhai disse a Green e aos outros sobre os acontecimentos na cidade Água Celestial. Ele não escondeu nada deles. Desta vez, o assunto com a família Calci tinha 2 lados, um é bom e o outro é mau. O bom envolveu eles sendo capazes de continuar cooperando com a família. A coisa má envolveu eles recuando, e fazendo sua posição no continente exigir mais firmeza. Zalhai esperou que Green se preparasse para os 2 cenários.
Depois de ouvir a recordação de Zhao Hai, Kun suspirou e disse, não importa onde, a luta pelo poder existe. Desta vez, o pequeno Hai fez um bom trabalho. Nós devemos deixar a família Calci saber que nós não somos ingênuos, somente então eles vão respeitar a nossa posição. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.